Qual é a relação que o cristianismo deve ter com a cultura? Será que é sempre uma relação conflituosa? Separa aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Aproveite para não perder nada do que a gente faz aqui na sua escola teológica. Inscreva-se no canal, é gratuito, você faz isso com um único clique. E se você quiser aprofundar ainda mais o seu conhecimento, você pode se tornar membro e estudar conosco a partir de R$ 7,99 por mês. É muito barato, né? Bom, gente, no ano de 1959, o teólogo prussiano Paul Tillich publicava esse texto, Teologia da Cultura. E teologia da cultura foi uma temática que percorreu praticamente toda a vida de Paul Tillich. Esse grande estudioso, esse grande professor de teologia sistemática, começou e praticamente terminou a sua carreira refletindo sobre a relação entre o cristianismo do seu tempo, do seu contexto, com a cultura também do seu tempo e do seu contexto, né? Paul Tillich tinha uma proposta na teologia da cultura de tentar entender o modo como o cristianismo se relacionava com a cultura secular, com a cultura que era da sociedade na qual o cristianismo estava inserido. E por mais que os fundamentalistas queiram dizer o contrário, é sempre importante que a gente tenha em mente que a cultura, que a sociedade é um valor maior do que o cristianismo, do que uma igreja, do que qualquer religião. Porque a religião, seja ela qual for, com seus templos, etc., ela está inserida na sociedade e está inserida na cultura e não é o contrário que acontece, né? O valor maior é a cultura, o valor maior é a sociedade, que é plural, que é diversa, por mais que os fundamentalistas não queiram e fiquem irritados com essa pluralidade. O problema é deles, né? O que é cultura? Acho que esse é o primeiro passo. Cultura é tudo aquilo que o ser humano produz na natureza. Tudo aquilo que é produzido pelo ser humano no espaço em que ele vive e que não é natural e que não é espontâneo é a cultura, né? Por exemplo, uma construção é cultura, um livro é cultura, uma pintura é cultura, o cozimento de um alimento, a feitura de um sanduíche, o suco de alguma fruta, tudo isso é cultural, porque não existe suco de fruta na natureza, existe a fruta, né? Não existe assado, não existe cozimento na natureza, existe os animais, existe os vegetais, etc., né? Mas tudo que o ser humano produz é cultura. É diferente de natural, que é tudo que existe espontaneamente, sem precisar da ação ou da intervenção do ser humano. A religião é um elemento profundamente cultural, seja qual for essa religião. A religião não existe na natureza, né? A religião não é algo que existe naturalmente, ela é criada, pensada, elaborada, vivida por seres humanos. Os animais não têm religião, as árvores, os rios, as águas, os oceanos não têm religião, né? Ou seja, a religião é um aspecto cultural, é um aspecto de algo que é produzido pelo ser humano. E toda, sem qualquer exceção, toda religião é assim, é um processo cultural, é feita por seres humanos nos contextos em que eles vivem. E é exatamente essa relação do cristianismo, especificamente no contexto em que ele vive, que interessava a reflexão de Paul Tillich, a relação do cristianismo com a sua cultura. O Paul Tillich nasceu na Prússia, no ano de 1886. Ele foi considerado por muitos o teólogo dos teólogos,
porque ele tinha grandes conhecimentos de teologia, mas também de filosofia, de história, e era um grande escritor e um grande palestrante, pregador, enfim, era uma pessoa que tinha uma profundidade nas áreas das humanidades grande e que tinha alcançado a sua erudição. Em 1917, quando Paul Tillich já está ali se formando, né, na sua graduação em teologia, ele toma conhecimento do socialismo. 1917 é o ano da Revolução Socialista na Rússia, que vai gerar a União Soviética. E essa corrente de pensamento política interessa muito a Paul Tillich, que era filho de pastor luterano, se tornou também pastor luterano, era filho ali da aristocracia prussiana do início do século XX, e ele enxergou o socialismo como uma crítica exata àquele modelo de vida burguesa que ele próprio tinha. E Paul Tillich se interessa demais pelo socialismo e é um dos principais expoentes do chamado socialismo religioso. Ué, mas um cristão pode ser socialista e pode ser de esquerda? Só faz essa pergunta quem já está alinhado e amordaçado com a extrema-direita, com a teologia da prosperidade e com uma versão capitalista do cristianismo, né? É por isso que escandaliza a essas pessoas. O Paul Tillich escreve 2 textos muito interessantes. O primeiro desses textos é o Cristianismo e o Socialismo, de 1920, e o segundo texto, esse dá mais o que falar ainda, é o texto A Decisão pelo Socialismo, que ele escreve no ano de 1933, ano em que o nazismo ascende ao poder na Alemanha, e imagina o que aconteceu com Paul Tillich. Foi perseguido, foi caçado como professor universitário, e ele foi forçado a fugir da Alemanha, senão a coisa ia ficar muito feia para ele. E ainda tem gente desprovida de cérebro que diz que o nazismo era de esquerda. Está de brincadeira, né? Só pode ser piada um negócio desse. O nazismo, que é de extrema direita, querendo você ou não, ascende ao poder na Alemanha e persegue todos os comunistas e socialistas que haviam no país naquele momento. E Paul Tillich foi o primeiro professor universitário não judeu a ter sido expurgado da universidade em que ele trabalhava. E em 1933, mesmo contra sua vontade, com resistência, mas ouvindo o conselho de muitos amigos dele, e, é claro, diante da necessidade, ele tem que sair da Alemanha e se muda para os Estados Unidos, onde ele fica praticamente até o final da sua vida em 1965. Nos Estados Unidos, o Paul Tillich trabalha no Seminário de Nova York, em Boston, também em Chicago, onde ele conclui as suas atividades acadêmicas e se aposenta logo depois disso, né? O Paul Tillich também ele tem dificuldades com o inglês. E esse pessoal não precisava aprender inglês. Isso é interessante, porque a língua da teologia do século XX era o alemão, né? Então, ele já estava na língua da teologia. E ele tem muita dificuldade para lidar com o inglês e não chega a dominá-lo fluentemente em nenhum momento da sua trajetória, né? Isso o incomoda de alguma maneira. Paul Tillich tinha uma definição que eu acho muito enriquecedora, em que ele fala sobre a teologia da fronteira. Não é a teologia de cima do muro, como muitos fazem, né? Por exemplo, quando a coisa ficou feia lá na Alemanha, no nazismo, Tillich não ficou ali no meio do muro, né? Em cima do muro, querendo dialogar aqui e ali, querendo agradar aqui sem desagradar ali. Claro que não. Paul Tillich era uma pessoa que tinha posições, e estava do lado da democracia, dos direitos humanos, e foi um oponente do nazismo, né? Mas à luz do conhecimento, da reflexão, da intelectualidade, daquilo que é razoável, porque tem coisa nesse meio teológico que não é razoável, né?
por exemplo, uma postura fundamentalista, isso não é razoável e não traz conhecimento para ninguém, né? Mas o Paul Tillich, no campo do saber, ele entendia que o melhor lugar para se estar era na fronteira, porque a fronteira é o melhor lugar para se adquirir conhecimento, porque você pode dialogar e você pode aprender com as duas correntes do conhecimento, né, gente? Claro que tem coisa na vida que não adianta ficar na fronteira, isso aí é indecisão mesmo, e tem coisas que requer de nós um posicionamento, né? O Paul Tillich dizia que era preciso sanar o desacordo que ele percebia entre a religião e a cultura secular. E a sua obra, então, se propõe a ter uma dupla tarefa nesse processo. A primeira dessas tarefas era de redefinir o conceito de religião. Uma religião que não entende, que não compreende a sua cultura, ela está vencida, está superada, está ultrapassada. E aí vai se resumir aquilo que o próprio Tillich falava, que eram as pessoas que estavam respondendo a pergunta que ninguém tinha feito. Ou seja, não eram mais demandas da sociedade, não eram mais questões existenciais da cultura, era apenas devaneio de religioso que vive encastelado. E olha que ele nem conheceu o cristianismo brasileiro do século XXI, hein? Se tivesse conhecido, então, né? Paul Tillich elabora uma filosofia da religião, uma religião que era mais intelectualizada, mais racional, mais pé no chão. E o segundo desafio era compreender a interdependência entre a religião e cultura, porque você sabe que a religião, inclusive o cristianismo, depende da cultura, está interrelacionada com a cultura. E nesse campo, a cultura também com a religião, né? A religião não se dá no espaço sideral, não se dá em Marte, no campo imaginário, ela se dá na vida real, na vida concreta, para bem e para mal, né? Então ela tem uma interdependência da cultura, ela não pode ficar livre, entre aspas, da cultura, ela não pode ficar alheia à cultura a qual a cerca, né? Quando ela fica, isso gera fundamentalismo, gera gueto, gera intolerância, e a gente sabe o estrago que isso é capaz de fazer, né? Paul Tillich redefine também o que era ser religioso. Para ele, religioso era mais do que alguém que era um frequentador de igreja ou mesmo alguém que cumpre requisitos litúrgicos exigidos, né? Para ele, um religioso significa interrogar-se apaixonadamente acerca do sentido da nossa vida. E uma vez que somos cristãos, né, se é o caso, a gente deve pensar nesse sentido da vida à luz do cristianismo, ou à luz do islamismo, do budismo, ou seja, da religião da qual a pessoa mais se identifica. E olha que outra coisa interessante, né? Para Tillich, ser religioso não é apenas buscar o sentido da vida, mas é também, nessa busca, estar aberto para as respostas que serão apresentadas, mesmo quando essas respostas nos abalam profundamente, profundamente. Essa teologia de Paul Tillich é uma teologia madura, é uma teologia de maior idade, né? Não é essas teologias coach que existem no Brasil, que nem teologia são, mas que querem sempre massagear o ego da pessoa, dando respostas mágicas, soluções simples, dizendo que tudo vai ficar bem, vai dar certo, vai prosperar, vai dar vitória, etc. e tal. Isso é alienante, isso é alucinante, né? Isso é delirante, uma espiritualidade como essa. Paul Tillich está dizendo o seguinte, que nós devemos buscar o sentido da vida. E isso não é confortável. Isso não tem respostas que nós apenas queremos, mas temos que estar abertos às respostas que se apresentarão, mesmo que elas nos abalem profundamente. Saber que nem tudo Deus faz, nem tudo Deus resolve, nem toda oração dá certa, nem todo gesto de fé se corresponde em concretude e por aí vai, né? A linguagem religiosa, porque, é claro, a religião, como ela é uma experiência, está inserida na cultura,
ela precisa ser comunicada através de uma linguagem. E como a religião lida com algo que é metafísico, a sua linguagem necessita do símbolo. Do símbolo. Símbolo não é algo aleatório, mas também não resume o que é aquilo do qual nós estamos falando. Paul Tillich, por exemplo, dizia que Deus é um símbolo de Deus. Ou seja, o Deus que nos é refletido, pensado, apresentado através da teologia, das expressões religiosas, da reflexão neotestamentária, que seja, ele nos dá um símbolo da divindade, nos dá passos, nos dá amostras dessa divindade, mas, por melhor que seja, não será a divindade como um todo, não esgotará a divindade no seu sentido pleno, né? Isso é muito interessante. Como também o exemplo que ele dava da bandeira de um país. Pense na bandeira do Brasil, por exemplo. Ela é um símbolo de uma nação, da nação brasileira, no caso, né? Ela não é a nação toda, ela não é o território, ela não é a cultura, ela não é todas as pessoas que compõem essa nação, né? Ela não é a história, ela não é o todo da nação, mas ela é um símbolo de tudo isso. Ela é um símbolo da história da nação, ela é um símbolo do território que é reconhecido como sendo o Brasil, do povo que vive nessa nação, né? Isso é muito interessante pensar dessa maneira. Aquilo que é visível na teologia, que se transforma em linguagem, é essa bandeira da nação. Ela não é a nação toda, mas ela representa e tem elementos que simbolizam aquela nação, e no caso a teologia, a fé, né? A religião é a substância da cultura, segundo o Paul Tillich. E a cultura é a forma da religião. Veja a interdependência, né? A religião é a substância da cultura e a cultura é a forma que essa religião se estabelece. E aí Tillich também pensa no seu trinômio, no famoso trinômio de Tillich, a heteronomia, a teonomia e a autonomia. A heteronomia era quando havia algum desalinho, algum autoritarismo presente, seja na cultura, seja no espaço religioso. A autonomia é quando as pessoas que ali estão se negam a viver nessa opressão e dão um grito de independência, um grito de autonomia. E a teonomia, que nada tem a ver com aquela proposta esquizofrênica dos dominionistas, né? A teonomia de Tillich não era uma teocracia, não era o cristianismo no poder, em hipótese alguma, mas era quando cada indivíduo é guiado e vive de acordo com a sua consciência daquilo que é Deus, né? Que é a sua consciência diante de Deus, que dá sentido à vida, que humaniza e que busca a humanização das suas relações. Eu também já fiz aqui no canal um vídeo sobre o trinômio de Tillich, vou deixar na tela final para você acompanhar assim que esse vídeo acabar. E a maior expressão da teologia da cultura de Paul Tillich é aquilo que ele chama do método de correlação. Né? Correlação é que uma coisa e outra se relacionam mutuamente. Né? E para Paul Tillich, o importante é como essa mensagem cristã se relaciona e faça sentido no contexto em que ela está. Não é negando a cultura, não é se opondo à cultura, não é violentando a cultura, mas é entendendo essa cultura e fazendo sentido a leitura religiosa na cultura que está vigente, se correlacionando com ela, não como adversárias dentro de um ringue, mas como dois lados de uma mesma moeda, como uma relação de reciprocidade, o que é bastante interessante em Paul Tillich, né? Nós já temos os próximos vídeos aqui para a nossa série, mas é você que vai nos ajudar a escolher essa temática. Se você quer que a gente fale sobre a crítica das formas, escreva a letra A. Se você prefere que a gente fale sobre a nova perspectiva de Paulo, escreva letra B. A mais votada vai estar na frente dessa fila.
Deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e em breve a gente se vê por aqui novamente. Tchau, tchau.